Já está fazendo o trabalho dele. Gravando. Vereadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, cheio de energia, tudo ótimo. Um abraço aí para vocês, rapazes, meus colegas. Show! Ó, meu nome é André e nós estamos realizando um trabalho para pela matéria de política pública de esporte e lazer. Meu grupo é composto por 3 pessoas, que seria eu, o Thales e o Leonardo. E desde já, vereadora, gostaríamos de agradecer a senhora e sua assessoria por nos responder e conceder essa entrevista. E dizer que é uma honra para nós, alunos, e o pessoal da faculdade, da Unipac de Governador Valadares, tê-la conosco hoje, compartilhando a sua trajetória. Posso falar? Pode ficar à vontade. André, a minha trajetória é o seguinte, eu sou da educação. Uhum. Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu dava aula particular lá no Caratinga, lá na Santa Zita, para onde eu morei. Eu estudava com 3 meninos, fazia dever com os 3 meninos. E comecei a perceber que eles aprendiam e depois desaprendiam. Aquilo foi me estimulando. Paralelo a isso, eu nasci numa família que ama o esporte. Meu pai era um grande jogador de futebol. A minha mãe foi princesa do time de futebol lá do Caratinga, na década de 50. Olha que coisa bacana. Depois que meu pai parou de jogar futebol, meu pai virou comentarista. Meus 2 irmãos, o Robson e o Anderson, mais velho, amam esporte coletivo. Nós sempre tivemos essa tendência ao esporte coletivo. Pois bem, eu comecei a dar aula, assim, especificamente aos 16 anos, e eu comecei a entender, André, que os meus alunos aprendiam mais quando eu trabalhava fora da carteira, fora da mesa, daquela coisa formal. E eu sou da época do magistério superior, lá no Caratinga, que eu fiz. E era aquele método tradicional. Eu fui criada numa geração que falava bom de bola, ruim na escola. Mas eu nunca pensei, era assim que era. O esporte era para quem não gostava de estudar. Eram valorizadas só as matérias, primeiramente as exatas. As outras, as humanas, não é, Thales? História, geografia, eram desconsideradas, eram secundárias. Era bom, o aluno inteligente era o que sabia matemática, física e química. Pois bem, eu fiquei questionando aquilo. E fui, e comecei a dar aula, e gostava de música, e fazia música, e via que os meninos atendiam mais quando tinha ritmo, e eu sempre dancei muito, e né, gosto de música, gosto do movimento, nasci para movimentar, enfim. A minha vida foi assim. Aí eu vim para Ipatinga, passei num concurso, né? Aí cheguei aqui, tive a oportunidade de fazer o curso de Educação Física, que foi meu segundo curso, aqui na antiga, a Unileste, na época chamava PUC. Eu fiz um curso com mestres maravilhosos. Tive o Gaspar, no atletismo, Biga, no basquete, Dimas, no futebol, handball, enfim, professores maravilhosos. Completo. Aí eu entendi. Completo. Aí eu fiz na UZIPA, minha vida era a energia, mas eu associava aquilo ao conhecimento formal. Eu falava assim, gente, meus alunos se mostram para mim quem eles são quando eles estão fora da sala de aula. No recreio, eu sempre fui aquela professora que gostava de trabalhar no recreio. Você entende? Eu sou de uma época assim, eu falo assim, gente, professor não pode fumar na escola. Professor é modelo, você entende? E aí, não é? O professor tem que cuidar do corpo para ele estimular o aluno, não é verdade? Exatamente. Tem que respeitar isso, respeitar as regras do esporte, porque o aluno que trabalha no esporte, que ele tem oportunidade de praticar o esporte, André, ele desenvolve tantas habilidades, ele está lá jogando bola e ele está aprendendo matemática.
Você entende? Ele está fazendo eu É vou usar isso um mesmo. termo. Não é verdade? Eu percebia isso, sabe? Eu pegava bola, eu sempre gostei de bola. Eu trabalhava bola com tudo que você quiser. Com matemática, eu trabalhava bola, sabe? Com literatura, eu trabalhava bola, sabe? Os meninos batiam, parou, sabe? Aí eu falava um verso, uma poesia. Olha bem, sabe? Então era assim que eu fui trabalhando no Colégio São Francisco, tive a oportunidade de trabalhar a educação física no colégio, eu tive mestres que me ajudaram muito, Sônia Cortes, Cristiane e Andrade, enfim. Eu entendi que é uma completude. Como eu estudei, Leonan, a história, eu gosto muito de estudar a história do desenvolvimento do homem. Eu percebi assim, o homem nasceu para movimentar, certo? Quando ele movimenta, ele não está na atividade natural dele, certo? Então, não é Tem isso? que movimentar, né, vereadora? Hã? Tem que movimentar. Pronto. Nesse movimento, eu fazendo educação física, depois eu fui para o direito. Olha bem, e fui para Valadares. Eu sou formada na valorosa Escola de É Direito. Padre Pode Vale, valorosíssima escola. Pronto. Se acredita, André, que eu, como assistente de uma juíza aqui em Patinga, já com esses anos todos do esporte, do magistério, da educação física, dando aula para os meninos com bola e tal, eu dentro de uma sala da juíza como assessora, eu vi o tanto que o curso de educação física me ajudou. Olha bem, André, é uma coisa fantástica. Chegava um médico para explicar para a juíza, ele como perito, quais eram as deficiências físicas que aquele autor que estava pedindo ali uma reparação de danos, sabe, um ressarcimento pelos acidentes no trabalho, eu falava, não, doutora, nem assim não, abdução, quando você fala na abdução, você entende? Os termos que a gente entende do corpo. Olha, Os que bacana. termos técnicos, né? Pronto, sabe, eu entendi, André, nessa carreira minha, eu tenho, André, 40 anos de trabalho, 40 anos de trabalho formal. Antes, eu já tinha mais 4. Então, eu tenho 44 anos que eu trabalho. Olha bem, desde os 13 anos, eu considero desde os 16, certo? Enfim, eu entendi que é uma completude, que todo conhecimento que você tem, quando você encara o homem como um ser do movimento, que precisa do movimento, você começa a entender como que você entende que você trabalha cidadania, sabe? Com uma criança, com um vereador mirim, sabe? Como que ele está em É pé? uma união, né, vereadora? Isso. Como que ele está em pé no mundo? Que ser é esse? Que ser Uhum. humano é esse que nós estamos colocando aí, mais um, para viver em sociedade? Sabe, André? E sabe? Então, eu acho que vocês me deram oportunidade de falar aqui para vocês têm idade para ser meus filhos, né? Eu tenho filhos mais velhos que vocês. Eu tenho filho de 2 anos, eu tenho filho de 26, eu tenho filho de 23. E penso, hoje eu estava estudando a democracia com um premier sueco de 82 anos. Aí eu pensei assim, gente, eu ainda tenho 24 anos para trabalhar. Olha só, sabe? Se eu toco aqui, né? Maravilhoso Agora, demais. é isso. Agora, eu só consigo fazer isso tudo porque eu sei que eu preciso acordar de manhã e pôr meu corpo para funcionar. Porque se o meu corpo funciona bem, a minha mente funciona bem, o meu espírito e as minhas conexões neurais, as sinapses, tudo que o meu corpo precisa para eu estar vivo. Exatamente. Vereadora, só ressaltando, a senhora é formada em Educação Física, Tô. em Direito, Sim, está terminando o doutorado em Direito, aqui em Buenos Aires, Direito, Estado e Cidadania. eu fiz. Uhum. Sim, Isso. E sim. MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades. Isso. Por quê? Porque, André,
Quando eu vim para a política, eu era a Cassinha, que já era professora, que fui bancária há 7 anos, sempre trabalhando com a gente, sempre. E depois, Colégio São Francisco, 12 anos, dando aula de educação física, e pá, direito, foi essa coisa toda. Aí eu pensei, fiz direito, trabalhei, olha bem, meu TCC do direito foi a ressocialização de menores infratores. Tá vendo como é que é dentro da educação? Dentro da educação. E como é que tudo ligado, né? Tudo voltado para a educação, né? Com certeza, para o homem completo, aquele homem, André, lá do período clássico, lá da Grécia clássica, Thales, que o homem é tudo, né? Dos filósofos, Epicuro, Platão, etc., que enxerga o homem como uma completude de corpo, mente e espírito. Que Exatamente. na Idade Média, vocês já estudaram isso, a história do direito, vocês sabem disso, né, Leonan? Que na Idade Média a igreja veio e falou: o corpo não vale nada, o que vale é só o espírito. Foi aí que a civilização ocidental perdeu, André. Nós perdemos aquela cultura clássica lá da Mesopotâmia, da Grécia clássica, né? Da Grécia clássica de Roma, que cultuava o corpo. Que o corpo não era o pecado, o corpo era divino. Aí veio a igreja e fala: não, o corpo tem que apanhar, o corpo tem que padecer dos prazeres, porque o que vale é o espírito. Foi aí que a nossa cultura ocidental teve para mim, essa queda, né? Mas que agora está voltando, né? Que nós estamos entendendo. Vereadora, obrigado pela introdução, por explicar a trajetória da senhora, tá? E aí, agora a gente vai para as perguntas. Vereadora, qual é a identificação atual com a educação física? A minha identificação é a seguinte: a educação física, para mim, ela é principal para desenvolver as nossas crianças dentro da sociedade, porque ninguém vive sozinho. Então, a educação física, ela, para mim, ela é tão importante quanto a matemática, quanto o português, quanto a literatura. Todas são importantes de igual forma. Por quê? Você vai pegar esse menino que estuda matemática, português, e vai colocar ele para viver, não é sentado na cadeira, vai colocar ele para viver dirigindo um carro, atravessando uma rua, certo? Convivendo em sociedade, tá certo? Então, a educação física, André, ela para mim, o que está acontecendo, meu sonho está acontecendo aqui, o aluno ficar dentro da escola no período integral. Por quê? Que ele precisa ficar dentro da escola no período integral? Porque os pais, os responsáveis, estão lutando para sobreviver, para tratar da família. Então, o aluno, ele precisa ficar dentro da escola, chegar de manhã, ter o contato com as exatas, ter o contato com a literatura, com o português, com a história, né, para ele entender quem é ele, a filosofia, e tem que jogar uma bola na mão desse menino e colocar esse menino na quadra, porque ali, na quadra, é que acontece os jogos que agora é a minha vez, agora você para, eu tomei de você e você vai aceitar, tá certo? Eu fiz o ponto... Não os valores, né? Mas também os outros esportes, né? Todos. Isso. Por quê? Vamos falar do esporte individual, que eu amo todos eles. Atletismo, você está correndo, você está trabalhando com você mesmo, sabe? Você vai fazer uma corrida de obstáculo, você tem que saber exatamente, né? Quando que você passa o seu bastão, como que você salta, como que você recua para você pegar a sua... cálculo, né? É tudo cálculo, é tudo matemática. Você entende? E aí, quando você coloca o menininho, aqui o menininho que nada, você leva ele para Belo Horizonte, para uma competição, ele vai nadar com um menino de um clube elitizado de Belo Horizonte, ele vai nadar com um menino de uma comunidade. Você entende? Olha, então assim, quando eu falo da bola, eu estou tentando colocar dentro
do imaginário brasileiro. Geral, né? Imaginário brasileiro. Vamos correr, vamos jogar, né? É isso aí. É isso que eu quero, André, ver todos os alunos desse país saírem de casa para estudar e relacionar dentro da escola com pessoas igual o André, igual o Thales, igual o Leonan, igual a Cassinha, que acreditam que tem, quem está ali na frente dele é um cidadão que vai vir para a sociedade e que nós, educadores, precisamos de entendê-lo holisticamente. Quem que é? Ele, quais são as crenças da família? É uma pessoa cristã? É uma pessoa, entendeu? Não é cristão? Como é que é? Tem pai e mãe? Não tem? Enfim. É essa que é a importância da educação física para mim. Muito bom, vereador. Vamos lá para a segunda pergunta. Na verdade, são duas, né? Como foi a mobilização da categoria no pleito eleitoral? E a segunda pergunta é: a votação dos profissionais de educação física foi significativa? Você fala a votação, a eleição dos eleitos? As pessoas que, no caso... Pode falar, André. É isso mesmo, vereadora. Olha, eu penso que são poucas ainda a representatividade vamos falar assim, dos educadores como um todo. Mas hoje, na Câmara, eu percebo que somos dois educadores que estão lá nos 19, vamos falar assim, né, nos 19. Então, os 19 vereadores. Então, eu penso que é uma representatividade muito aquém do que precisa. Eu gostaria de ver mais professores. Quando eu vejo um jovem, sabe? Hoje eu estava estudando aqui a democracia, como é que nós vamos fazer esse país ser realmente uma democracia? Na hora que todos nós assumirmos as responsabilidades. E onde que a gente aprende a assumir responsabilidade? Da forma mais lúdica, mais maravilhosa? No esporte. As responsabilidades. Eu vou acordar cedo, vou treinar, sabe? Hoje, meu professor fala, sábado, domingo, feriado, você vai correr, você vai fazer isso, você vai alongar. Olha as responsabilidades. Vai ter aquele empenho, né? Aquela dedicação. Como? Vai ter aquele empenho, aquela dedicação. É isso. A dedicação, ele vai comer bem, ele vai dormir bem, você entende? Então, eu entendo que assumir responsabilidade, a gente trabalha isso com a criança pequena, e principalmente através dos jogos, aqueles campeonatos, André, eu fazia campeonato de handball, sensacional. André, eu ficava com 6 times de handball, e Patinga muito quente, a quadra não era coberta, eu falava com os capitães, falava, fulano, 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 fulano. Quem fica no sol? Somente os times que estão jogando. Você não pode deixar um atleta seu no sol. O seu atleta sai da quadra e vai direto, enche a barriga de água, lava o rosto e vai para a sombra. Vê o outro time jogar, aprender vendo o outro jogar. Olha bem, que responsabilidade que você trabalha com o esporte. Você entende? Eu acho divino, sensacional. Eu acho que a votação foi bastante tímida, né? Precisamos ter mais representantes da educação, representantes da classe mesmo, né? Enfim, de educadores físicos, etc. Da área, né? Relacionado à educação. A educação mesmo. Com certeza, educação é tudo. Agora o Leonan faz a terceira pergunta. A terceira pergunta, vereador, tudo bem? Ótimo, aqui, Leonan. Em sua opinião, joia, né? Em sua opinião, um setor com representação significativa no legislativo tem maiores condições de ter suas demandas de políticas públicas complementadas? Concordo. Leonan, deixa eu te dar uma ideia. Deixa eu te dar um exemplo prático. Aqui tem o 7 de outubro, nós tínhamos um grande espaço para o esporte,
que acontecia ali, Leonan, aqui em Patinga, eu acompanhava jogos e práticas esportivas. Ele ficou abandonado, mais de 10 anos, famílias, coitada dessas famílias que não tem, chamadas sem teto, moravam lá e tal. Foi resgatado. Foi resgatado. Está lá, agora, sendo totalmente aproveitado, como deveria ser, como nunca poderia ter parado. Talvez parou e assustou tanto que a gente sabe que não pode deixar o 7 de outubro ser esquecido. Pois bem, lá acontece um jogo, um treinamento de basquete de cadeirantes. Leonan, olha que coisa sensacional, um vereador poder ter o privilégio de conferir a esse time, os Tigres de Aço, todos cadeirantes, o título de entidade sem fins lucrativos, mas que merece para poder receber incentivos públicos. Isso, o vereador, ele precisa saber disso, ele precisa saber onde que está acontecendo isso, para ir lá, porque é uma parte administrativa, burocrática, que eles não têm essa vivência. Cabe ao vereador saber que aquele time tem uma função social sem precedentes e que ele precisa e ele merece receber das políticas públicas, ser contemplado pelas políticas públicas com incentivos fiscais. Sabe, Leonan? Então, isso eu pude fazer, esse aqui é só um exemplo que eu estou te dando, de existe um basquete sensacional que esses rapazes, todos cadeirantes, entraram, formaram a professora de educação física, a Josinália, dativamente. Olha que coisa sensacional. Ela precisa ser remunerada também por isso. Mas hoje ela é da PAI, faz um trabalho sensacional na PAI, formei com ela, faz trabalho sensacional na PAI, e ela vai 2 vezes por semana de mototáxi, que ela que paga o mototáxi dela, treinar esses meninos. Esses meninos foram vice-campeões da Copa, do Campeonato Mineiro. Olha que interessante. Ela faz isso ajudando, né, vereadora? Ela faz, e outra coisa, e ela é boa no basquete, porque eu joguei basquete com ela. Ela é boa. Se você vê os meninos, eles caem da cadeira, André. Você sabe, eu levei minha família para assistir esse jogo um sábado. Meu filho, que adora esporte, meu filho mais velho, virou para mim e falou: mãe, esse basquete deles é muito mais bacana de ver do que o outro, porque eles caem, André. Eles caem, Leonan. Eles caem da cadeira e eles fazem um trabalho, uma força muscular no reto do abdômen, com os braços, e eles mesmos voltam. Ela fica ali. Se precisar dela, ela ajuda. Mas o esforço é todo deles. Aí você quer o que acontece, Thales? Bom humor, endorfina, alegria, os caras, sabe, a depressão vai embora, e eles começam, gente, tem um campeonato não sei onde, e aí a gente vai, eu como vereadora, meu Deus, ô empresa, ô Senibra, ajuda eles aqui, Senibra, entendeu? Pronto, ganharam o incentivo da Senibra, olha como é que o vereador pode ajudar, deve ajudar, sabe? Então, assim, cada ano, esse ano, eles têm que estar melhor, eles já têm o título de utilidade pública, eles já são reconhecidos, né? Eu montei o projeto, eu com a minha assessoria, montamos o projeto, eles ganharam esse título de utilidade pública, e agora eles podem captar recursos das políticas públicas para viajar, porque eles viajavam, gente, eles viajavam. A Josinália, professora, fazia o lanche, dava para eles, que ninguém tinha dinheiro para almoçar em restaurante. É sensacional, André. Só respondendo a pergunta do Leonan aí, nós que estamos sentados naquela cadeira, nós podemos perceber todas essas manifestações, igual existe um movimento de atividade física que uma professora lá da Vila Formosa faz com 40 mulheres. Ela vai lá, sabe o que ela faz, gente? À noite, ela trabalha o corpo das mulheres, a respiração das mulheres, isso vai à autoestima delas, vai melhorando, sabe? Gente, eu visito, André, eu rodo essa cidade, eu vejo
São diversos exemplos que eu poderia te dar. Lá no Canaã, em Betânia, na igreja, que eu esqueci o nome agora, maravilhosa, uma professora de educação física vai lá 2 vezes por semana. Aí, olha o testemunho das mulheres. Como é que chama aquela igreja? Lá em frente à UPA, aqui de Patinga, 2 vezes por semana essa professora vai lá. Isso é um projeto aqui de Patinga, do executivo. Vai lá e trabalha alongamento, postura, sabe? Beleza, seu corpo, olha como é que seu corpo é perfeito. E mesmo que, com todas as imperfeições, ele continua ainda o seu corpo. Olha que bacana. E isso é muito bom, trabalhando os aspectos tanto externo e interno também, né? Tudo ligado, não é verdade? Vereadora, bom, eu acredito que agora nós vamos para a última pergunta, mas eu acredito que essa pergunta já foi respondida pelo que a senhora, né, mencionou. No seu mandato, houver ações destinadas ao setor de educação física e do esporte? Sim, sim, sim. Olha, a Olicei, são jogos que felizmente voltaram também, que tinham sido descartados, porque é o seguinte, podem perceber, rapazes, o esporte, ele é valorizado se o gestor público, se ele conhece o esporte, se ele sabe da importância do esporte. Então, nessa visão de ser holístico, né? O homem precisa Sim. da igreja, com certeza. Ajuda muito o jovem, a igreja, com certeza. Né? A fé, seja ela sobre qual se ele é cristão, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é... Né? Independente, né? Independente. Mas o esporte, ele só é valorizado se o gestor público conhece o esporte, conhece a função. Isso mesmo. Isso. Eu tenho uma alegria em Patinga hoje, na gestão pública de Patinga, o 7 de outubro abandonado, né, enfim, outros problemas, e era um número ínfimo de crianças que ficavam na escola o tempo integral, né, não eram nem 500, vamos colocar 500. Hoje, são 6.000, se não me falha a memória, são 6.500, caminhando para 7.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que à tarde foi recuperado aqui, lá na Forquilha, um centro de esportes, que agora também me falhou o nome, me ajuda aí, gente, me lembra aí esse nome, que lá as crianças vão para lá para fazer atividade física, para dançar, para cantar, para fazer atividades esportivas, lá no Forquilha, lá na Forquilha. Então, eu percebo que a gestão pública de hoje valoriza o esporte. E o esporte, é claro que não é só o futebol, passa pelo futebol naturalmente, pelas nossas origens, mas ali dentro desse centro educacional lá do Forquilha, acontece ali. Fita, trabalho com fita, equilíbrio, dança, enfim. Então, é aquela completude que eu falei para vocês. E que acontece também no 7 de outubro, onde as crianças passam todos os dias. As Olimpíadas do Conhecimento, do Licei, olha bem, que é a Olimpíada do Conhecimento Cultural e Esportiva de Patinga. Então, eu tive no encerramento, fiquei muito feliz, corri, teve uma corrida de rua, e eu fui a única vereadora. Gente, eu falo isso com um orgulho muito bom, um orgulho bom, viu, gente? Eu fui convidada pelo secretário de esporte, o Carlão, falou assim, não, a vereadora Cassinha Carvalho, ela tem que correr, porque todas as manifestações esportivas, ela valoriza. Aí eu fui convidada, gente, num dia de sessão, e aí eu estava vestida para a sessão, olha bem, eu estava vestida para a sessão, levei meu tênis, levei minha bermuda, aí o meu trajeto era na Avenida Brasil, eu pegaria a tocha
simbólica, uma tocha pesada, uma tocha linda. Eu pegaria ó, bíceps, tríceps, tudo em cima, trabalhando. Quem me passou a tocha, teve tanto significado para mim isso, gente, que eu estava lá me esperando um ponto em frente à drogaria, aí eu já era atleta, né? Pá, tirei, calcei o tênis, vesti minha bermuda, e fiquei aquecendo, e veio de lá o comandante da Polícia Militar, Dias Lemos, que uma pessoa que eu valorizo demais o trabalho dele, penso que ele é muito cabeça. Ele me passou a tocha. Estava ele, o prefeito, Nardilo Rocha, mas estava nas mãos do comandante, né? Então, aí o comandante me passou a tocha e eu corri, com aquele peso, corri, e entreguei na mão de um líder comunitário. Olha que bacana, o Chico Leite, que é um sujeito que aposentou nos Minas e que hoje vive pela educação de 100 crianças lá no bairro, na creche Estrela do Amanhã, lá no Esperança, um trabalho sensacional. Olha bem, eu fiquei muito orgulhosa desse momento. Se eu for pegar um momento como vereadora desses 4 anos, eu vou te falar que foi essa corrida, que eu, encarnando ali a professora de educação física que eu sou, correndo com a tocha, recebi a tocha do comandante da Polícia Militar, que é uma instituição que eu valorizo demais, e passei para esse líder comunitário, e o prefeito, e, enfim, os demais lá. Enfim, esse se chama Centro de Treinamento Giancarlo Vella, por isso que eu não falei que eu tinha medo de falar errado, lá no Forquilha, que estava lá abandonado, uma coisa horrorosa. No dia que o executivo foi lá, que o secretário de Esporte e Educação foi lá, eles até choraram de ver só seringa e coisa do tráfico, do uso de drogas, pois o negócio virou outra coisa. Você vai lá hoje, viu, rapaz? Né? Uma coisa maravilhosa que ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. Então, isso é o motivo. Eu tenho que valorizar, sabe? Eu tenho que falar assim, gente, lá na Forquilha existe esse espaço, esse centro de treinamento que crianças passam por lá. Ou seja, sabe o contraturno? Tem um turno estudando, né? O clássico, lógico, o básico, né? O formal, da língua, das exatas, e depois tem o contraturno, os alunos que vão para lá trabalhar, dançar, cantar e fazer esporte. Isso aí. Vereadora, como supracitados aí anteriormente, né? Agradecer mais uma vez a senhora, agradecer o seu assessor Guilherme, que foi muito simpático, muito atencioso com a gente, tá? E dizer que foi uma honra, tá? Novamente, um prazer muito grande, enorme ter a senhora aqui conosco hoje, compartilhando, sendo transparente com as suas experiências de vida. E agradecer mesmo, tá joia? André, Thales, Leonan, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na obscuridade que nós vivemos na Idade Média das atividades físicas, do corpo, agora, pós-pandemia, a ordem é saúde. Eu tenho um colega que é o educador físico da melhor qualidade, que é o Paulinho. Tem a academia Órbita, no Cariru, Órbita, tá. O Paulinho conversou comigo, eu falei, Paulinho, e aí? Como é que vai ficar o esporte? Como é que vai ficar o treinamento? Como é que vai ficar a atividade física pós-pandemia? Ele virou para mim assim, Cassinha, eu e a minha mulher, a mulher dele, ele administra muito bem as academias, ele falou assim, Cassinha, eu estou recebendo telefonemas de pessoas que falam a mesma frase. Eu preciso ter saúde. Sabe aquela fase? Não gosto de malhar, tem problema de coluna, eu não posso malhar. Já passou. Ficou 10 anos, 15 anos para trás. Depois, os marombados. Eu quero tomar remédio, eu quero fazer músculo, papapá, tal. Também passou. Agora, depois o Covid veio e mostrou isso pra gente, Thales, que se você não malhar, Leonana, se o seu corpo não tiver trabalhado, André, o seu cardiorrespiratório, sabe, se você vai adoecer, você não vai viver. Por que eu estou
André, por que eu estou nessa energia toda? Eu trabalho, André, 7 dias por semana. E curto a vida 7 dias por semana também. Você entende? Curto, passeio, vou em show de rock, viajo, faço caminhada, faço trilha, sabe? Cadê meu móvel? Fazer o que nós pensamos não é trabalhar. Como é que é? Fazer o que a gente gosta não é trabalhar. É a dignidade do Isso. homem. Enfim, só falar isso, que as pessoas procuram o Paulo e falam, agora eu quero saúde. Quero mais saúde, já dizia a Rita Lee. Pode crer. É isso aí. Muito bom. Rapazes, É isso aí, vereadora. lá vem essa frase. Tem um pensador que falou assim, que é o meu lema. Eu fiz tudo a minha vida inteira para envelhecer com saúde. Alimentei, prática esportiva, atividade. Fiz tudo a minha vida inteira para envelhecer com saúde. Aí vai a Cassinha. Infelizmente, não consegui o meu objetivo, rapazes. Porque eu não consigo envelhecer. Entende? Tá aí. Tá aí. Mesmo. Eu não consigo envelhecer. O que é envelhecer? Perder vontade de trabalhar, perder vontade de construir, perder vontade de aprender. Para mim, uma pessoa velha não é uma pessoa. Eu estava aqui estudando um cara de 82 anos agora. Ele, para mim, é um jovem. É o premier da Suécia. Ele é um jovem, com 82 anos. Eu também, vocês também. Ó, eu boto fé em vocês, tá? Eu quero continuar seguindo vocês no Instagram, tá bom? E me chamem que eu vou, tá? Se o assunto é educação, tem a minha atenção. Ó, aqui Patinga tem uma física, escreveu um livro que fala Corpo Travesti, que é o dilema da pessoa que nasceu com orientação sexual diferente do corpo. Nós precisamos entender isso e ajudar essa pessoa. Isso mesmo. Marilã. Vereadora, obrigado, viu? Agradeço mais uma vez a entrevista que foi dada aí para a gente. Tá? Esse trabalho de vocês, Leonan, se precisar de uma exposição, de um bate-papo, uma mesa redonda, me chama que eu vou lá conversar com vocês. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado por nos atender, vereador, e obrigado por essa aula que você nos deu. Foi uma aula. Uai, e quem não, quem aprendeu fui eu. Obrigada, rapazes. Ó, eu sou vocês, fala assim para mim, eu sou você amanhã, pode crer. Pode crer. Obrigadão, hein? Valeu, Até obrigado. a próxima. Essa foi a primeira. Se Deus quiser. Tá Tchau. bom? Beijo. Beijo, Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês.